Fala galera, aqui é o professor André de Física, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de eletrodinâmica, em especial agora a parte de associação de resistores em paralelo. Então fique ligado que a gente vai ter dicas aí importantes para vocês resolverem as questões. Tranquilo? Vamos lá. Hoje o nosso assunto em especial vai ser associação de resistores em paralelo. É um item da eletrodinâmica. Então, só fazendo uma recapitulação para a gente lembrar do que é um resistor. Resistor é o dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica. O nome desse fenômeno é chamado de efeito Joule. Ele produz calor. Mas calma, estão lembrados que a gente falou? Essa produção de calor não vai acontecer se eu aumentar a resistência muito. Para ter produção de calor, eu tenho que fazer o quê, senhores? Diminuir essa resistência. Se eu diminuir a resistência, eu aumento o efeito Joule. Porque quando a gente diminui a resistência, a gente facilita o fluxo de cargas. Então, fixem isso na cabeça de vocês. O que faz a água esquentar, a lâmpada esquentar, é o aumento do fluxo de cargas, tá bom? Seria isso, senhores. Então, dê uma olhadinha aqui comigo no esquema que eu botei para os senhores. A gente vai primeiro para a aula teórica e daqui a pouco nós vamos para a aula prática, para a gente fixar e partir para as questões, tá bom? Então, dê uma olhadinha aqui comigo. Primeiramente, como é a associação em paralelo? Gente, o formato já muda. Na aparência, você já identifica a associação em paralelo. Outra, lembra que no outro circuito em série, a gente falou que a corrente era a mesma? Eu falei para os senhores? Em série, a corrente é a mesma. Só que aqui, a gente tem um ponto que vai fazer com que a corrente não seja a mesma. Que ponto é esse? Esse pontinho bem aqui, ó. Esse ponto que eu chamo de A, ele é chamado de nó. O que vem ser o nó? Ponto que une 3 ou mais elementos de um circuito. Esse nó, ele serve para dividir a corrente ou para agrupar. Então, se vocês derem uma olhadinha bem aqui, eu tenho a corrente total, que é produzida pela DDP, tá? Que é produzida pela voltagem. Essa corrente total vem, bate no nó e ela divide proporcionalmente para cada resistor. Ela divide de acordo com a necessidade de cada resistor. Então, aqui eu tenho o resistor 1, ele vai ter a corrente 1. Eu não sei o valor de R1, mas ele vai ter a corrente proporcional para a sua necessidade. Resistor R2 e 2, resistor R3 e 3. O que aconteceu? A corrente dividiu. Quando chega bem aqui, elas vão se encontrar, as 3 correntes nesse ponto, e vão sair aqui novamente para dar a volta no circuito. Dica, a corrente que entra é a mesma corrente que sai, tá? A corrente que entra no circuito é a mesma que vai sair. Então, o que vocês conseguem aqui olhar e me falar nesse circuito em paralelo? Senhores, em paralelo, o que é igual para eles? Esse U. O que foi que eu disse ainda há pouco que era este U aqui? Esse U, ele é chamado de DDP. Esse U, ele é chamado de tensão elétrica. Lembrem, esse U, ele é dado em volts. Tá? Então, vamos lá. Esse U, ele está ligado em R3, R2 e R1. Então, nesse caso aqui, a DDP é a mesma para todos os resistores. Tá? Não vai dividir DDP. Beleza. E aqui, o que a gente tem com as correntes? Ela é a mesma? Não. A corrente fez o quê, senhores? Aqui, ó, a corrente entrou e dividiu. Então, a corrente total é a soma das correntes. Então, I total vai ser I1 mais I2 mais I3, se tiver mais correntes, mais IN. Então, preste atenção numa coisa. Ainda há pouco, nesse circuito aqui, em série, eu falei para os senhores que aqui a corrente só tem um caminho. E o que aconteceu no circuito em paralelo? Você vê que no circuito em paralelo,
a corrente dividiu. Isso é bom ou é ruim? É muito bom. Porque quando você dá vários caminhos para a corrente, você vai facilitar o percurso dela, isso vai ser bom para o brilho da lâmpada. A lâmpada tende a ter um brilho maior, tá? Qual foi o exemplo que eu citei para vocês na associação em série? O circuito árvore de Natal, bem prático. Qual seria o exemplo da associação em paralelo? Na casa da gente. Se uma lâmpada do quarto queima, a da sala queima? Se a lâmpada do banheiro queima, a do quarto vai queimar? Não, não é assim. Não vai funcionar assim. Por isso que a gente tem, poxa, um carro. Se um farol queima uma lâmpada, o outro farol vai apagar? Não. Então, aquela associação dos faróis do carro, aquela associação que a gente tem em casa, é uma associação mista, uma associação em paralelo. Tá? Você ofereceu outros caminhos para a corrente elétrica seguir. Então, olha para cá. Então, a corrente ela é a mesma para todos os resistores. Então, eu falei da DDP, eu falei da corrente e agora eu vou falar dos resistores. E os resistores? O que é interessante para a gente dos resistores? Da associação em paralelo, se eu for calcular a resistência equivalente, eu vou somar, mas não igual a esse aqui. Não vai ser R1 mais R2 mais R3. A soma que eu digo para os senhores, ela é a soma dos inversos. Você vai ter 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Sim, professor. E isso é bom ou é ruim? Meu filho, quando você faz a soma dos inversos, você diminui a resistência total. Deixa eu dar uma dica para vocês interessante. Por exemplo, se aqui for 3, 6, 9, vamos botar aqui valor 3 ohms, 6 ohms e 9. Cada cara desse aqui tem sua resistência. Se eu botar 1 sobre 3, 1 sobre 6, 1 sobre 9 na fórmula, o valor que eu vou achar vai ser menor do que o menor valor que eu tenho aqui. Ou seja, o valor que eu vou encontrar lá vai ser menor do que 3. Então, o que a gente tem? Qual é a mensagem que eu estou passando para os senhores? Que, em paralelo, a resistência ela diminui. Então, senhores, se a resistência diminui, eu vou ter mais carga passando ou não? Sim. Se eu vou ter mais carga elétrica passando, o brilho das minhas lâmpadas vai ser maior ou menor? Maior. Então, eu ligo aqui para os senhores, tá? A gente vai agora para essa prática e vocês vão olhar aqui para mim, ó, as 3 lâmpadas, ó aqui, ó, R1, R2, R3, ligadas na mesma DDP. Então, senhores, realmente o brilho é maior. Professor, liga o outro circuito em série para eu comparar. Aí eu ligo, olha só a diferença dos brilhos. Sabe por que esse brilho é menor? Porque a resistência ela é maior. Sabe por que este brilho é maior? Porque a resistência ela é o que aqui? Ela é menor. Então, se a resistência diminui, você facilitou o fluxo de carga. Elas vão esquentar mais. Você aumentou a potência das lâmpadas. Olha o brilho aqui como aumentou. Tá? É dessa forma que funciona um chuveiro elétrico, que o Enem adora perguntar questões de chuveiro. Poxa, se eu quero uma água quente, eu quero que a água esquente rapidão, eu vou fazer o que com a potência? Eu tenho que aumentar a potência. Se eu vou aumentar a potência, eu vou ter automaticamente que diminuir quem? A resistência. Essa fórmula, eu coloco ela para vocês bem aqui, ó, em vermelho. Potência vai ser U sobre R. Tá, o que a gente tem? U ao quadrado, né? O que a gente tem? Que potência e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Acompanhe comigo, acompanhe comigo. Eu vou desligar aqui. A potência dessa lâmpada ela é o quê? Dessas 3 lâmpadas associadas, a potência é menor. Sabe por que a potência diminuiu? Porque essas 3 lâmpadas, a resistência a gente somou, aumentou. Não tem para onde correr. É isso que eles vão perguntar para vocês em prova. Tá? Tá. E o outro circuito, professor? Por que lá o outro circuito, galera? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Por que lá no outro circuito a potência aumentou?
A potência lá no outro circuito aumentou porque a resistência equivalente diminuiu. O que foi que eu disse para os senhores? Quando eu tenho associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente, o valor dela é sempre menor do que o menor resistor do circuito. Então, se eu tenho 3, a minha resposta obrigatoriamente tem que ser menor do que 3. Então, a minha resistência vai diminuir e a potência vai aumentar. Tá bom? É isso que vai acontecer para a gente. Então, no circuito em paralelo, eu botei a observação para os senhores. Em paralelo, o brilho das lâmpadas é o quê? É bem maior. Tá? Agora tem as perguntas bem capciosas aqui para vocês. Me ajudem aí. Uma das perguntas. Se essa lâmpada queimar, o que acontece com o circuito? Nesse outro circuito aqui, eu disse para os senhores que se uma lâmpada queima, as outras apagam. Se essa lâmpada do meio queimar, as outras vão apagar. E assim continua. Em série é assim. Por que eu falei da árvore de Natal? Poxa, eu montei minha árvore de Natal e aí ela não está ligando. Então, eu vou pesquisar, eu vou olhar qual lâmpada está queimando. Normalmente, gente, ela fica mais escura. Eu tiro a lâmpada e substituo. Beleza. E aqui, o que acontece se uma lâmpada queimar? Por exemplo, se essa lâmpada bem aqui do meio queimar, as outras vão aumentar o brilho? Pergunta de prova. Tá? Então, essa pergunta, se você tiver só a aula teórica, ela vai ser uma pergunta difícil. Mas com a prática, você vai chegar lá e fazer em 2 minutos a questão. Então, olha só. Se a lâmpada do meio queimar, o que acontece com as outras? O brilho dela vai aumentar da extremidade ou vai diminuir? Gente, se uma lâmpada queima, as outras continuam com o mesmo brilho. Por quê, professor? Que as outras continuam com o mesmo brilho? Porque quem aumenta o brilho dessas lâmpadas é a DDP. Ó. Você está mexendo só na resistência total. Você não está mexendo na tensão. Então, se você não mexe na DDP, pode queimar outra lâmpada que o brilho dela não vai aumentar. Tá bom? Então, é assim que funciona na casa da gente. Tá? Se você tiver aqui 10 lâmpadas, queimou a lâmpada do banheiro, as outras continuam com o mesmo brilho, não vai ter problema nenhum para a gente resolver. Tá? Você vai lá, substitui. O meu carro, um carro queimou a lâmpada esquerda, substitui a lâmpada por outra e vai funcionar, não vai ter aumento de brilho, aumento de corrente, tá bom? A ideia é essa. Então, na prática, isso aqui é bem mais fácil para vocês, beleza? Agora, olha só, turma, me ajudem aqui vocês. Eu tenho 2 lâmpadas ligadas. Um macete para vocês mesmo de prova, para vocês responderem bem rápido. Digamos que eu tenho essas 2 lâmpadas ligadas. Tá? Vamos imaginar que eu desliguei aqui a lâmpada R3. Como eu faço para calcular essa resistência equivalente só para 2 lâmpadas? Aí o aluno faz, professor. O senhor disse que é só fazer a soma dos inversos. Tá certo. Se você colocar aqui 1 sobre R1 sobre R2, quem são as 2 lâmpadas que você vai botar? Eu vou botar 1 sobre 3 lá na fórmula, mais 1 sobre 6. Vou resolver a questão? Vou sair rápido? Sim. Mas qual é a dica que eu dou? Quando você tiver só 2 lâmpadas, você não precisa estar fazendo aquela por lá, que você vai ter um trabalho maior. Então, essa equaçãozinha bem aqui, essa fórmula, ela te ajuda a sair de maneira mais rápida. Só para vocês entenderem a matemática do problema. Ali, eu vou ter que fazer a soma de fração, tá? Eu vou ter que tirar o MMC, eu vou ter que resolver, vou ter um meio pelos extremos, a matemática é maior. Nesse aqui, eu vou apenas multiplicar e dividir pela soma. Ou seja, eu vou pegar 3, multiplicar com 6, 3 vezes 6 em cima, 3 vezes 6 em cima, 18, e embaixo, 3 mais 6, que vai dar quanto? 9. Essa resposta vai dar quanto? 2. Então, ali você sai de maneira mais rápida. Mas ali, eu digo para o meu aluno, é interessante que você use essa fórmula com 2 resistores associados em paralelo. Tá bom? Então, o circuito para a gente fica bem mais fácil, ele fica bem mais fácil quando você trabalha com o experimento aqui do lado. Então, vamos lá, revisando para a gente fazer as questões agora. O que a gente tem aqui?
em paralelo, o brilho é maior por quê? Vamos lá? Por que que o brilho é maior? Por que que a potência é maior? Porque a resistência diminui. O que que acontece com a corrente? Ela divide. Onde ela dividiu? No nó. O que é um nó? Ponto que une 3 ou mais elementos de um circuito, senhores. Tá? Então, aqui fica a dica para vocês na associação em paralelo. Tá bom, turma? Aí a gente vai dar uma olhada agora nas questões para tentar fixar um pouco mais o conteúdo.